aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão que está em casa ou em outro local nos acompanhando pelo nosso canal YouTube Igrejas São José e São Pedro, povo de Deus que está aqui na Igreja São José, transmitimos nossa Santa Missa direto da cidade de São José do Piauí. E como é bom a gente querer o Evangelho e esta missa chegue a tantos lugares distantes, a irmãos e irmãs nossos que moram em São Paulo, em outros lugares, companheiros e amigos de caminhada. Nós hoje temos uma linda liturgia que nos ajuda a rezar o momento em que vivemos. Nós olhamos, por exemplo, para esta leitura do profeta Elias, o livro dos Reis, como também o próprio Evangelho de hoje. Aliás, nesse tempo de pandemia, nós temos em Mateus o evangelista por excelência da pandemia. Ele que tem nos ajudado a viver esse tempo. A cada domingo, uma leitura profunda para nos ajudar a superar este momento difícil pelo qual passamos. E quando olhamos para esses textos, percebemos um simbolismo importante, que é o simbolismo da montanha, do monte. Lá na leitura aparece como Monte Horebe, a montanha de Deus. E quando a gente adentra na espiritualidade do monte, da montanha, aquele que sobe a montanha, ele consegue ter uma visão maior das coisas, ver o que os meros mortais não conseguem ver. Elevar-se sobre a montanha significa
está mais perto do céu, portanto, mais perto de Deus. Certamente que o simbolismo que a Bíblia quer dizer para nós não é simplesmente um elevar-se físico, não. É um elevar-se espiritual, é um elevar-se mental. É você fazer parte da intimidade com Deus. E aquele que é conhecedor dos mistérios de Deus, sabe que quanto mais batalhas ele tem em sua vida, mais ele necessita desta intimidade com o Pai. O profeta Elias é aquele que tinha acabado de derrotar mais de 400 falsos profetas, os profetas de Baal, trazidos por Jezabel, a rainha do rei Acabe, que com o seu jeito tinha corrompido, através do desmando político, social, toda a estrutura do povo de Deus. Ela vivia no luxo e o povo na miséria. E aí, o profeta, em nome de Deus, enfrenta os falsos profetas, faz com que todo mundo saiba que esse Deus deles não existe, não é real, e eles morrem. O profeta tem que fugir. E na fuga ele passa por uma crise vocacional. Ele acha que sua missão chegou ao fim. Ele se deita e deseja a própria morte. Podes tirar minha vida. Mas o Senhor vem em seu socorro através de um anjo, lhe oferece o pão. Ele diz assim: ainda tens um longo caminho a percorrer. E marca o encontro com ele na montanha sagrada. Jesus também é aquele que domingo passado, como vimos neste evangelho de Mateus, ele acabava de sair ali do povoado, o seu primo João Batista acabava de ter sido morto por Herodes. Ele então vai para um lugar deserto, mas não conseguiu ainda ficar sozinho, porque quando chegou lá, era tanta gente doente, era uma imensa multidão necessitada dele, que ele teve compaixão. Curou todos os doentes e fez aquele milagre da multiplicação, transformando 2 peixes e 5 pães, multiplicando a ponto de saciar mais de 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças. E eles têm essa necessidade do encontro com o Pai. Jesus, mesmo sendo Deus, tem a necessidade de estar com o Pai. Será que isso não é um simbolismo forte para mim, para você? Para a gente se perguntar, e nós que somos seres mortais aí, seres humanos, será que nós não necessitamos também do encontro com o Pai? Se até Jesus necessitava deste encontro, gozar da intimidade com o Pai, por que muitas vezes nós não nos lançamos com afinco em favor justamente do encontro com Deus? Ontem morreu um bispo, Dom Pedro Casadáliga, que com 40 anos veio morar no Brasil, chegou na década de 60 como padre, morando em São Félix do Araguaia. Depois a igreja o escolheu como bispo, e ele foi justamente o tempo da ditadura militar. E ele viveu uma espiritualidade e ajudava os pobres, os indígenas, vivia de maneira tão simples, a tal ponto que, por exemplo, muitas vezes ele mesmo lavava a roupa dele, o que ele lavava num dia, ele usava no outro, não é? E ele foi muito mal compreendido, sobretudo porque no tempo da ditadura, ele foi chamado como bispo comunista, porque ele justamente defendia os pobres. Ele não conseguia ver na injustiça a ação de Deus. E aí ele viveu o seu estilo de vida a vida toda, aquele estilo. E muitas vezes o que o sustentava na luta, ele viu um padre ser morto diante dele, ele viu o padre ser torturado, leigos da igreja serem torturados por nada, só
para ver se o punia, para que ele fosse embora do país. E ele ficou forte no seu jeito de ser. O que sustentava aquele homem que morreu com 92 anos, mal de Parkinson, foi justamente a espiritualidade que ele vivia. Não que ele tinha, mas que ele vivia. Este jeito da intimidade com Deus. E a gente entende que quando a gente vive de fato uma espiritualidade libertadora, a gente goza da intimidade com Deus, mesmo que apareçam desafios, dificuldades, a gente não é vencido, pelo contrário, a gente supera, como Elias, como Jesus, como Dom Pedro Casadáliga. Irmãos e irmãs, Elias está na montanha, o encontro com Deus, mas a presença de Deus não é sentida, por exemplo, naqueles primeiros sinais que aparecem. Se vocês se lembram, veio um vento forte, tão forte, que quebrava o rochedo, que quebrava a montanha. Veio um terremoto que abalava tudo. Veio um fogo devorador. Mas nesses sinais, Elias nem se mexeu. O homem de Deus, com sua visão profética, sabia que Deus não se manifesta nos barulhos, mas no silêncio das pequenas coisas. Se nós olharmos nesse simbolismo, quantos povos viviam nestas ações poderosas, porque era assim que muitos povos viviam, cada um com Deus que manifestava seu poder no fogo devorador, no terremoto, no vento impetuoso. Mas o Deus de Elias, que deve ser o nosso Deus, não é nessas ações que a gente vai ver a ação de Deus. Trazendo para o nosso dia a dia, a gente deve se perguntar: quais são os deuses barulhentos que a gente tem corrido atrás no nosso dia a dia? De quais deuses a gente tem corrido atrás? Hoje somos uma sociedade profundamente barulhenta. A gente faz questão da nossa moto ser barulhenta. Faz questão de dentro de casa, quando chega, liga um som, uma televisão, tudo ao mesmo tempo para fazer barulho. As pessoas hoje carecem de um silêncio que os faz encontrar Deus dentro de si, no momento de oração. Mas tem gente que não consegue se concentrar. Então é preciso a gente lembrar isso, gente. A importância do nosso Deus, o Deus do silêncio. Nós somos da terra de São José. São José, o homem do silêncio, mas que sabia viver a intimidade do encontro. Então nós precisamos também viver a intimidade do encontro com Deus, no silêncio. Então, quando finalmente Elias escuta a brisa suave, Elias cobre-se com um véu e sai de onde ele estava, porque ele sabia que naquele momento Deus estava passando. A montanha sagrada é o lugar do encontro com Deus. E nós temos a oportunidade de subir a montanha, tanto, por exemplo, a nível comunitário, como a nível, por exemplo, pessoal. A oração da comunidade e a oração nossa, pessoal. Hoje de manhã eu dizia que tem gente que só consegue rezar na comunidade. Eu não consigo, padre, rezar sozinho. Tem gente que diz que não consegue rezar na comunidade, apenas sozinho. Nós devemos fazer um exercício, porque nós não podemos ficar mancos. Precisamos das duas pernas para caminhar. Precisamos da oração comunitária, aonde a gente cria entre nós uma sinergia espiritual, uma corrente de oração. A gente se sente bem na casa de Deus. A gente tem dito que nesses dias de reabertura das missas, este não vai ser um ambiente de contaminação,
Pelo contrário, vai se tornar para nós um ambiente de cura, um ambiente de saúde, onde muitas pessoas estão precisando se curar antes, na mente, com seus medos da pandemia, vivendo seus isolamentos, a ponto de terem depressão, ansiedade, transtornos. Então aqui se torna um ambiente de cura para nós. Mas também, além da oração da comunidade, a oração que a gente faz sozinho. Tem gente que, quando vai rezar sozinho, já quer se livrar de Deus. Vai rezar um terço, já quer se livrar de Nossa Senhora. É uma pressa, é uma oração corrida, desesperado para chegar no fim. Como se quem rezar primeiro, chegar no fim, ganha o prêmio. Na oração não é assim. A gente precisa meditar, rezar compassadamente, sentir que na oração é o meu momento do Horebe. Eu sou como Elias subindo a montanha. Mesmo que seja no silêncio do teu quarto, debaixo de uma árvore. Eu não sei se você tem para você um momento de encontro com Deus em sua casa. Se você já conseguiu organizar um horáriozinho de oração pessoal. Mas se você já conseguiu, que bom. Se você ainda não tem, crie para você este ambiente. Veja no teu dia a dia qual é um horário que você pode criar para Deus, para encontrar Deus. E não tenha esta pressa de sair correndo desesperado para terminar a oração, não. Não deixe que os barulhos de fora te enganem. Elias não se enganou. O mundo oferece barulhos, mas Deus quer se encontrar conosco no silêncio, nas coisas simples. Irmão e irmã, Jesus precisou estar sozinho naquele dia para estar nos braços de Deus. E assim somos nós. Não somos melhores, mas precisamos deste encontro com o Pai. Depois a gente olha para o próprio Evangelho de Mateus, dessa cena linda, os discípulos lá na barca, a barca que é solapada pelos os ventos agitados, ventos contrários, e a terra toda, a barca da terra, ela foi solapada por um grande vento contrário que foi essa doença, a Covid-19. As famílias foram todas afetadas, o mundo todo. As nossas vidas foram atingidas, o nosso trabalho, o nosso jeito de ser. Hoje estamos aqui, num número menor, mas trazendo nosso coração. É um tempo de reaprender a conviver. É um tempo da gente tomar consciência do cuidado, o cuidado físico, o cuidado psíquico, o cuidado espiritual. E a gente viu que também a nossa vida, com os problemas, as dificuldades. Por isso, nesse momento, eu quero que você pense quais são as agitações que têm afetado a sua vida. Quais são as agitações que têm afetado, por exemplo, a barca da tua família. O que tem assim causado transtorno? Quais são os ventos contrários? Os redemoinhos que têm agitado tua casa, tua família? É uma doença? É um desemprego? É um problema com o filho? Com alguém da família? Tudo isso, muitas vezes, sopra sobre nós. E nas madrugadas escuras da nossa vida, talvez a gente ache que Deus não está conosco. O mestre que se aproxima, eles não conseguem reconhecer, porque diante do medo de se afundarem, de afogarem, de morrerem, eles não conseguem ver na noite escura daquele momento, o mestre que se aproxima. E quantas vezes nós também não somos melhores que os discípulos, numa dificuldade, num problema. Tem gente que acha que não é amado por Deus.
Tem gente que acha que Deus não escuta a sua oração. Tem gente que diz assim, nesse tempo de pandemia, escutei tantas e tantas vezes: Padre, eu acho que Deus não escuta a minha prece. Às vezes eu vejo outros orando e parece que são atendidos. Por que Deus não está me escutando? Padre, reza aí, a sua oração é melhor que a minha. Diante de Deus não tem esse negócio que a reza de um é melhor que a do outro. Deus escuta todos os corações. Se for oração de verdade, se diante de Deus você abre sua alma, seu coração, Deus está escutando os clamores da tua alma. E a gente precisa pedir a Deus assim o discernimento, para que a gente veja, não com os olhos físicos, mas com o coração, que o Senhor, porque nós temos às vezes a impressão que Jesus está lá no céu, e que a gente está aqui na barca da vida, abandonados, à mercê da própria sorte. E não é assim. Jesus, Ele continua caminhando conosco, para a gente não se sentir sozinhos, abandonados. Não ache que Jesus é um fantasma para você, não. Uma assombração, alguém distante, não. Ele é real, Ele caminha sobre essas águas agitadas para estar do teu lado. Certamente que é preciso fé. Talvez pelo menos um pouco da fé de Pedro, que diz assim: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus diz: vem. E Pedro dá os primeiros passos, caminha sobre as águas, ainda que por um pouco de tempo, e começa a afundar. A gente não pode criticar essa dúvida de Pedro, porque Pedro experimentou algo que nós, você e eu, jamais vamos experimentar fisicamente: poder caminhar sobre as águas. O pisar sobre as águas significa que a gente não tem firmeza do momento em que a gente vive. Nesse tempo em que, dentro dos problemas, das dificuldades, tudo parece instável. Não se pode, por exemplo, fazer agendamentos, vai ser assim. A gente não sabe como vai ser o amanhã. Estamos caminhando sobre as águas. Quando a gente enfrenta uma doença, caminhamos sobre as águas. Quando a gente enfrenta um desemprego, caminhamos sobre as águas. Tem problemas na família da gente, na vida da gente, que a gente não sabe quando vai ser terra firme. Estamos caminhando sobre as águas. Mas mesmo no caminhar sobre as águas, continue caminhando em direção a Jesus. Mas foi num certo momento deste caminhar até Jesus que Pedro sentiu um vento. E quando sentiu aquele vento, Pedro se desespera e tem uma dúvida. Ele olha para a água e ele começa a afundar. Às vezes a gente até começa caminhando bem, não é? Mas existem momentos diante das águas agitadas do nosso viver, que às vezes a gente tem dúvidas. Quantas pessoas em certos problemas mudam de igreja, se deixam levar por soluções, uma oração aqui, uma palavra ali, a pessoa muda para outra igreja, e às vezes vai buscar soluções, não no Senhor, mas em outros lugares, socorros imediatos. A gente precisa trazer para nós a espiritualidade, eu dizia de São José, mas também de São Pedro. São Pedro, que entre todos os outros discípulos, é o que mais se parece conosco, irmão. São Pedro não é um super-herói. Ele é um homem parecido muito conosco. Nós não somos anjos nem demônios, mas seres humanos em busca da perfeição. E aí Pedro é aquele que tem gestos tão bonitos, mas às vezes tem momentos de covardia, tem seus acertos, mas a Bíblia também não esconde os seus erros. E a gente é assim. Precisamos entender. O Pedro que tem a fé de ser o primeiro a ir até seu mestre, de caminhar sobre as águas. Mas o Pedro que também começa
a afundar. Mas mesmo quando está afundando, Ele é verdadeiro. Como Ele disse diante de Jesus mais tarde: Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Ele grita ao único que o pode socorrer. Por isso, eu tenho um professor meu, Antônio Cruz, Vermelha em Teresina, e ele dizia assim que a nossa oração, a hora que ela é mais verdadeira, é quando a gente está justamente no momento de desespero. Sabe quando as lágrimas caem dos olhos? Quando você não usa mais camuflagem, quando você diz assim: Deus, só tenho você, não tenho mais ninguém. Foi nessa hora que Pedro disse: Senhor, salva-me. Ele não tinha mais a quem gritar, só a Jesus. Mas ele gritou para quem podia salvá-lo de fato. Nas águas agitadas da vida, quando a gente estiver afundando nos nossos problemas, vamos lembrar de gritar como Pedro. A gente que busca socorro aonde? A gente que busca socorro nas drogas. Há pessoas que buscam socorro na garrafa de cachaça. A juventude hoje, muitas vezes, busca socorro aonde? Nas festas, nas baladas, no sexo. Quando você está desesperado, você busca socorro em quem? Em quem mesmo? Você já se perguntou? Nem tudo aquilo que parece amenizar nossos sofrimentos vai nos socorrer de verdade. Por isso, irmão e irmã, vamos nos deixar levar por Jesus. Quando você estiver no fundo do poço, grite ao seu mestre: salva-me. E tenha certeza que da parte de Jesus, Ele quer te agarrar pelos braços. Ele quer te dar a segurança que você precisa. Sinta a segurança que só Jesus pode te dar. Quando finalmente Ele fizer parte da barca da tua vida, quando finalmente Ele fazer parte da barca da tua família, com certeza, assim como aconteceu no final do Evangelho, quando Jesus entrou na barca, o vento se acalmou, o agito do mar se acalmou. Vai chegar uma hora, a gente não sabe quando, como, o agito da tempestade em que a gente vive vai se acalmar, mas vai acontecer. Só precisamos saber esperar. Enquanto isso, tenha coragem de subir sempre a montanha da oração para encontrar Deus. Tenha coragem de caminhar como Pedro, não em direção a outros lugares, mas em direção a Jesus. Saiba acertar a direção certa, que é para Jesus. E tenha certeza, se começar a afundar em algum momento na tua fé, na tua vida, grita ao Senhor: salva-me. Outros poderão oferecer socorros, mas só o Senhor pode te socorrer de verdade. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mão esquerda no coração, mão erguida, direita para o alto, professa a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.